Porco aranha, pouco porco e mais aranha, vai. Quando a primeira animação do Aranhaverso foi lançada, uma das versões do Homem-Aranha que a gente mais gostou, que é fã, foi o Porco-Aranha, né? Todo o seu estilo bem diferente, o seu estilo cartoon, né? Tirando uma marreta do nada, e a gente adorou esse estilo diferente do Porco-Aranha. E assim, né, na animação, nos quadrinhos, o Porco-Aranha é um herói multiversal. Ele já participou de diversas aventuras envolvendo o multiverso para salvar sua realidade e todo o multiverso Marvel. E para isso, né, já que vai ter a segunda animação do Aranhaverso, que a gente pode ter o Porco-Aranha mais uma vez, eu vou trazer para vocês uma história do Porco-Aranha envolvendo o multiverso Marvel e até mesmo um dos vilões que vão estar chegando no CM em breve. Então um vídeo recheado de multiverso para vocês. E antes da gente ir pro vídeo, né, pro multiverso tá em controle e salvo, vocês têm que deixar esse gostei e também se inscrever no canal. Se só deixar o gostei e não se inscrever, não vai contar e o multiverso não vai ser salvo. Então se você quer ser um super-herói e salvar o multiverso, se inscreve aqui e deixa seu gostei nesse vídeo. Agora sim que você já fez isso, o multiverso tá totalmente salvo, a gente pode ir pro vídeo. E agora chegou mais uma ameaça multiversal para o Porco-Aranha enfrentar nos quadrinhos. Na nossa história Apocalipse Now. Onde a gente vai mostrar uma nova aventura multiversal, né? O Porco-Aranha, todo o seu universo. O Homem-Aranha também está participando nessa história, que é a história que eu vou contar para vocês. Bom, para dar um contexto sobre o seu universo, o universo Porco-Aranha é totalmente animalesco, ou seja, é animado e também com animais. O seu universo é o 8311, né, na onde até a Nova York é diferente. Nova York virou a Nova York. O quadrinho, né, começa contando uma breve história do nosso Peter Parker, onde mostra a May Parker que estava fazendo um experimento com um secador de cabelo atômico, né, e ela estava fazendo esse experimento e acabou encostando em uma aranha. Essa aranha então começa a ter uma mudança de tamanho, onde fica o tamanho normal desses seres desse universo, só que agora com os poderes de uma aranha. E aqui a gente tem referências, nesse quadrinho tem muitas referências, e nessa parte a gente tem uma referência à primeira HQ do Homem-Aranha, onde a roupa do Peter Parker é exatamente a mesma em que o Peter estava usando quando foi picado pela aranha e saiu, né, descobrindo seus poderes. A roupa é a mesma, né, o contexto é o mesmo, com ele pulando na parede, tentando não ser atingido por um carro no meio da rua. Então a gente tem a referência à primeira HQ do Homem-Aranha. Né, o Peter Parker ele está contando a sua história enquanto está acontecendo uma mega de uma batalha em Nova York, né, com todos os heróis contra o Topetron, que é uma versão do Ultron desse universo. Todos os heróis estão unidos, e dessa vez não é Vingadores Unidos, e sim Vingazodores Unidos, né, com de zoológico, né, já que eles são animais, como o Rato de Ferro, o Capitão Gato, o Galeão Arqueiro e o Quack Kiro, que esse daqui é o Mercúrio, né, só que como um pato. Então todos os heróis estão reunidos. O Homem-Formiga, que é uma formiga gigante, né, o Formiga é uma formiga nesse universo mesmo. Eles conseguem derrotar, né, o Topetron. E aí começa uma das melhores partes desse quadrinho, que é o humor dele. Por conta que o Porco-Aranha tem um humor que é uma característica que é um humor muito zoeiro, humor até meio ácido, que ele fica também se achando muito por ter viajado no multiverso. Por conta em seu universo, ele é o único herói que teve uma aventura multiversal. Então ele fica se achando demais com isso, né, com os outros heróis. Ele acha que os outros heróis não é nada comparado a ele. Ele que já viajou com outras versões dele mesmo. Então com certeza ele é muito melhor que os outros. E a gente já vê como que os heróis não aguentam mais o Porco-Aranha. Né? Sempre que o Porco-Aranha chega, ele já não aguenta mais tanto ouvir sempre a mesma coisa. E assim como a versão do Peter Parker que a gente acompanha, o Peter Parker também trabalha no Clarim Diário. E, né, no universo principal é o JJ Jameson. E aqui, né, ele não é JJ, e sim C. Charles Chacal. E depois que ele sai do prédio do Clarim Diário, ele começa a ver que seu universo está tendo umas
pequenas alterações. Várias pessoas, animais, estão mudando de cor, estão perdendo suas cores. O Servolidor não tá mais vermelho, está cinza. O Coelho Hulk, ele... não tem como não rir desses nomes. O Coelho Hulk, ele tá também cinza agora, não tá mais verde. O Coisa também, que nem fala o nome dele desse universo, então vou chamar de Coisa. O Coisa também tá cinza. Então Porco-Aranha decide pedir ajuda, né? O que tá acontecendo? Ele quer descobrir qual é o motivo disso tudo. Então ele vai até a mansão dos Vingadores, onde a gente tem os Illuminates, né? Que é uma versão dos Illuminates. Olha só, né? A gente vai ver os Illuminates agora em Doutor Estranho. E a gente tá vendo uma versão alternativa deles nesse quadrinho aqui. Onde a gente tem o Baionedro, né? O Reed Richards totalmente diferente também. A gente tem uma versão do Beyonder, que é uma abelha aqui. O Doutor Estranho, que é o Troque Estranho, né? Que é uma versão trocodilo do Doutor Estranho. É explicado pra gente que a teia tridimensional do multiverso está sendo destruída e tem um vilão ameaçando esta realidade. E o Porco-Aranha, que estava aqui de penetra, ele decide então que ele vai salvar o multiverso mais uma vez. Ele já salvou o multiverso, então ele pode salvar de novo. E então, né, ele quer e a todo custo descobrir quem é esse vilão e não os outros heróis. Então ele acaba pegando um dispositivo multiversal que dentro tem o Abeyonder, que é o Beyonder abelha, e assim ele consegue escapar desse universo. E então ele começa a viajar em busca desse vilão que está ameaçando a sua realidade. Acaba parando então no nosso universo principal da Marvel, o universo onde o Spidey participa. Não, o Spidey tá nesse universo, que é o universo onde tem o Peter Parker, o Homem-Aranha que a gente conhece, o Spidey. Ele vai nesse universo, ele começa a conversar com a MJ e também com o Homem-Aranha. Depois corta mais uma vez pro universo dos animais, né, o universo 8311, onde está mostrando pra gente toda uma batalha muito épica, né, onde os vilões estão perdendo suas cores também. E a gente vê o Peru Verde e o Peru Macabro, que agora nem é Peru Verde também, sim Peru Cinza, já que está perdendo a sua cor. Aparece o Thor desse universo, que também está perdendo sua cor. E eles estão entrando em um conflito gigante, né? Nenhum deles sabem o verdadeiro motivo disso tudo. Enquanto isso também aparece o Sexteto Sinistro. O Sexteto dessa versão aqui desse universo. O Homem-Aranha com o Porco-Aranha, eles vão até o edifício Baxter, né? Com toda certeza o Reed, que é a pessoa mais inteligente, poderia ajudar eles nessa missão. Então eles são recebidos pelo Franklin Richards e também pela Val. Então, né, depois disso eles vão até o Reed e assim eles começam a conversar e tentar descobrir quem que é esse vilão que está ameaçando a realidade do Parker. A gente tem uma cena muito boa mesmo, que é o Reed falando com literalmente o Porco-Aranha é animado. Fantástico! Na nossa dimensão, os objetos absorvem o espectro de luz visível, refletindo certos comprimentos de onda e criando a ilusão de cores. Já você emite cores, como a luz passando através do celuloide. Seu corpo reescreve as leis da física no espaço que ele ocupa, como se você fosse um desenho animado vivo. Então, explica pra gente, né, como que funciona o corpo do Porco-Aranha. Que não é só o seu universo que parece um desenho animado, é um desenho animado. O Porco-Aranha, ele tem esse estilo de desenho e o seu corpo funciona como se ele fosse um desenho animado. Ou seja, ele não morre. Imagina você viver um universo de desenhos animados que tudo pode cair pra cima de você. Você pode levar um choque infinito que você vai ficar bem depois disso. Afinal, é uma animação para crianças. Então não vai acontecer nada com você. No universo 8311, a gente vê que os heróis e os vilões vão ter que se juntar para descobrir quem que é essa ameaça, quem que é esse grande vilão que está ameaçando a sua realidade. Então agora não existe mais herói ou vilão. Todos vão estar na mesma equipe. O Reed, ele conserta o aparelho multiversal do Parker. E também, né, com esse aparelho ele consegue descobrir a localização dessa pessoa que está ameaçando a sua realidade. Ele não sabe quem é, só que ele consegue a localização. E assim o Parker convence o Homem-Aranha a se unir a ele. E desse jeito eles criam uma dupla dinâmica de Parker e Parker. E dessa forma, né, os dois viajam pelo multiverso, parando em uma realidade onde está acontecendo a Segunda Guerra. Se você assistiu o teaser que teve de Aranha Verso 2,
você viu que o Miles acaba se adaptando ao universo que ele está. E acontece isso exatamente nesse quadrinho, por conta que quando o Porco-Aranha chega nesse universo, já que ele é uma animação, ele acaba se adaptando ao estilo de animação da época. Se você já viu algum vídeo ou assistiu a animação, por exemplo, do Mickey daquela época, ele fica exatamente nesse estilo. Então a todos os universos que vão se passando essa história, o Porco-Aranha vai se adaptando ao estilo daquele universo. A gente vai ver mais disso ainda aqui nesse quadrinho, nessa história. Eles conseguem encontrar esse vilão, só que não descobrem quem que ele é. Eles lutam contra ele, só que ainda não descobrem a sua identidade. E a equipe dos animais estão tentando criar um grito de guerra. E essa parte é muito boa, que eles vão dando vários exemplos envolvendo animais, né, ali do seu universo. Então é muito boa essa parte. E na onde é o momento em que o título da história faz totalmente sentido. Eu adoro quando chega esse momento, por exemplo, de episódio de série, filme, onde o título faz sentido, por conta que o grito de guerra da equipe é Apocalipse Now, o nome da história. Finalmente o título fez sentido agora. E como eu disse, né, ainda nesse quadrinho ia ter um momento em que Porco-Aranha ia se adaptar a outros universos. E acontece isso agora, quando o Porco-Aranha para em uma realidade totalmente sombria, onde ele fica totalmente sombrio. E depois eles param também em uma realidade que é totalmente desenho animado. Então se a sua realidade já era desenho animado, essa é ainda mais, muito mesmo desenho animado isso daqui. E eles ficam nessa realidade por um tempo e depois eles param, né? Enquanto isso eles estão caçando o vilão. E depois disso eles param em um tipo, como se fosse o vigia, por conta, né, que o Porco-Aranha começa a ver tudo o que está acontecendo, tudo na sua história. É como se o Porco-Aranha fosse o leitor, né? Ele está contando o que está acontecendo e a gente nem está vendo isso. Então é muito legal essa parte que o Porco-Aranha tá vendo ali toda a batalha do seu universo. E a gente tá tipo, o que que tá acontecendo? Eu quero ler isso e não mostra. O Homem-Aranha, o Porco-Aranha consegue sair desse lugar, né? Eles estão agora no universo do Porco-Aranha, onde está acontecendo uma mega de uma batalha com os heróis, os vilões. E é muito bom você ver as versões alternativas dos personagens. Tem uma splash plate muito boa, né? Uma página dupla onde tem todos os heróis, os vilões. E é muito boa ver, né? Enquanto você tá lendo, você começa a caçar os personagens. Você fica, o Visão, o Ciclope, a Jean Grey, Motoqueiro Fantasma. Você fica caçando os personagens. Isso é muito bom. O ponto mais positivo desse quadrinho é ver as versões alternativas desses personagens que a gente tanto gosta. Então agora eles estão no mesmo universo, todo mundo junto. E finalmente é revelado quem que era o vilão, que é o Kanguru. O Canguru, né, se você puder chamar assim também. Por conta que é o Kang, só que versão Canguru. E ele fala que ele foi banido do Conselho dos Kangs por conta do Porco-Aranha. E agora vai destruir toda a realidade. Bom, então corta pra gente pra um pequeno flashback, onde mostra o Conselho dos Kangs, várias versões alternativas dos Kangs. E o Canguru, não tem como não dar risada. O Canguru, ele tem que se ter uma redenção, né? Por conta que estão falando que ele não merece usar o nome de Kang. E pra isso ele tem que fazer algo épico, né? Uma destruição. Ele tem que fazer algo muito épico pra voltar pro Conselho dos Kangs. E pra voltar a poder se chamar de Kang também, igual aos outros. Só que enquanto isso, né? Tá rolando tudo isso aqui com o Kang. Tem outra versão do Kang lutando contra os heróis. E o Canguru, ele vê que ele não precisa fazer isso. Então a gente tem um momento de redenção de personagem, onde ele se junta com o Homem-Aranha e o Porker. Eles ficam com um estilo de armadura de Kang também. E eles vão pra cima do Kang que está destruindo a realidade, e ajudar os heróis. Então, né, eles conseguem derrotar o Kang. Só que a história não acaba aqui. A história não ia acabar desse jeito. Depois que eles derrotam o Kang e o Kang vira pra eles, o seu rosto tá totalmente deformado. E na onde a gente percebe que o verdadeiro vilão dessa história não era o Kang. Tava longe de ser o Kang. Era o Mojo. O Mojo era o verdadeiro vilão dessa história. Ele começa a falar que esse universo precisa de um reboot, né? Que grandes sagas merecem reboot. Então todo o seu universo começa a ser destruído e tudo acaba. Sério, imagina se a história acabasse aqui, com todo o universo sendo destruído e os heróis perdendo. Só que não acabou aqui.
e mostra pra gente um novo universo do Porco-Aranha, que é um universo totalmente sitcom, que ele me lembra tanto WandaVision, e até bateu uma saudade da época de WandaVision. Isso é muito sitcom e 100% também desenho animado. É muito sitcom isso aqui com desenhos de risada de fundo. É muito bom essa parte. E ainda mais WandaVision me lembra por conta que os personagens desse sitcom, eles sabem que eles são personagens. Eles sabem que está tudo roteirizado, que aquilo não é uma vida normal. E quando o Porco-Aranha percebe isso também, então uma mão invade a transmissão do sitcom e a mão do Mojo, onde ele pega o Porco-Aranha e começa a falar o que ele fez, o reboot que ele deu a esse universo. E com isso ele mostra também todos os outros heróis presos, né? E o Homem-Aranha também está preso em outro universo agora. Então, né, o Mojo começa a tentar convencer o Porco-Aranha que o Porco-Aranha pode viver junto com ele e ter o seu próprio universo, onde ele será o único herói. Ele vai ser o único, o maior. E o Porco-Aranha começa a enganar o Mojo, né? Ele começa a jogar que ele realmente vai aceitar, que ele vai ser, né, tá do lado do Mojo. E nisso o Baio Negro fica meio que confuso. Ele não sabe se o Porco-Aranha realmente está enganando ou se ele está aceitando aquela proposta. Então o Baio Negro ele não pode tritar, só que tá com uma vontade imensa de tritar pro Porco-Aranha. Até que ele realmente, ele grita e tudo se destrói. E é mostrado pra gente que o Porco-Aranha tava enganando esse tempo todo. Olha só, já teve 2 plot twists nesse quadrinho, com o Mojo sendo o verdadeiro vilão de tudo e o Porco-Aranha enganando ele. Olha só, né? 2 plot twists. Então todos os heróis, com a explosão que o Baio Negro causou com as suas ondas sonoras, libertados. Né? O Homem-Aranha, todos os vilões, os heróis, chega o Canguru, todos os personagens começam a lutar contra o Mojo. Então se abre um portal e chega todos os outros Kangs para se vingar da morte que o Mojo causou daquele Kang. E dessa forma o Mojo acaba sendo levado embora por um portal cheio dos Kangs. E o Canguru, ele consegue a sua conquista. Ele conseguiu voltar a poder usar o nome de Kang. E ele volta também pro Conselho dos Kangs. E para encerrar a história de um jeito maravilhoso, o Porco-Aranha abraça o Peter e fala, eu te amo. Para encerrar a história de um jeito bem fofo, que é o Porco-Aranha. Bom, e aí? Vocês curtiram essa história? O que vocês acharam? Comenta aqui se vocês curtiram. Porque olha, eu adorei. Sério, se você quer dar risada lendo uma história em quadrinho, ainda mais da Marvel, lê Porco-Aranha. Não vai na moda, não lê Deadpool. Você vai dar risada lendo Deadpool. Só que tenta dar chance pra algo novo. Lê Porco-Aranha, vai valer a pena demais. E também a gente vai ter Aranhaverso 2. Então o que custa se preparar pra animação desse ano? Então comenta aqui o que você curtiu, se você curtiu desse vídeo. E também se você quer mais estilos de vídeo assim, contando história pra vocês. Eu tô tentando testar coisas novas aqui no canal e eu preciso saber da opinião de vocês. Se vocês curtiram, se vocês querem mais. Isso é tudo bem, pessoal.